Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar de Meu Amigo Dahmer, HQ do Dirtbag Dirt. Essa HQ fala sobre a adolescência de um dos mais terríveis serial killers americanos, que foi o Jeff Dahmer. O autor estudou com o Dahmer na escola, né? Eles eram amigos, e essa HQ ela parece meio que uma tentativa do autor de reconstruir esses acontecimentos, de entender um pouco sobre esse contexto que ele viveu, né? E se o Dahmer já dava algum tipo de indício do que ele viria a ser, o que esse meio no qual ele viveu acabou influenciando nele. A primeira tentativa do autor de escrever essa história resultou numa revista de 24 páginas, baseada em memórias pessoais, conversas com amigos, que foi publicada de forma independente e fez bastante sucesso, né? Até chegou a ser indicada a um prêmio Eisner, o que não é tão comum para publicações independentes, mas o autor ainda não estava satisfeito com o resultado, então ele resolveu realmente se debruçar sobre o assunto, fez diversas entrevistas com conhecidos do Jeff Dahmer, com amigos de escola, pegou relatórios do FBI, livros, entrevistas, então realmente criou essa graphic novel muito mais completa, que foi lançada em 2012 nos Estados Unidos. Em 2014 ela venceu o prêmio Angoulême na Europa, e em 2017 ela lançou aqui no Brasil pela Dark Side Books, que foi a primeira graphic novel a ser lançada por essa editora. Pra quem não conhece a história do Jeff Dahmer, ele foi um dos mais cruéis serial killers americanos. Ele cometeu cerca de 17 homicídios entre 1978 e 1991, e ele foi pego quando uma de suas possíveis vítimas conseguiu escapar e denunciá-lo. Os crimes dele eram realmente aterrorizantes, eles envolviam canibalismo e necrofilia, e ele realmente parecia não ter qualquer sinal de empatia pelas pessoas ou pelas suas vítimas. E ele foi preso então, e alguns anos depois ele foi brutalmente assassinado na prisão. Nenhum dos crimes é abordado nessa graphic novel, ela realmente foca na adolescência do Dahmer e na convivência dele na escola. Então ela mostra, por exemplo, como ele fingia ter convulsões para meio que se enturmar, fazer graça com os amigos, e fala um pouco também sobre como ele foi desenvolvendo sintomas de alcoolismo ao longo do final do ensino médio, como ele foi ficando alcoólatra. O Durf não representa nessa graphic novel nem o pai nem o irmão do Dahmer, porque ele fala que ele teve muito pouco contato com essas duas figuras nessa época em que ele conheceu. E só que ele mostra muito a mãe, que vai se mostrando ser realmente uma personagem um pouco problemática, um pouco difícil. Os pais dele brigavam muito, e aí ele vai mostrando ao longo da narrativa como havia muita instabilidade, né, nessa casa, todas as coisas que ele suportava dentro de casa também. Eu acho importante também salientar o que o autor coloca no prefácio do livro, né? Que ele fala que muita gente vê o Dahmer como uma espécie de anti-herói, alguém que devolveu para a sociedade as opressões que sofreu, uma vítima de bullying que contra-atacou. Só que não é esse o caso, porque você não pode perder de vista que o Dahmer ele era uma pessoa de uma perversidade além da compreensão. Então, talvez, se os adultos presentes tivessem realmente se preocupado com ele, prestado atenção nele, as coisas poderiam ter sido diferentes, porque ele precisava sim de ajuda, de muita ajuda. Mas a partir do momento em que ele saltou do abismo, que ele abraçou essa perversidade que existia dentro dele, ele perdeu completamente a razão. É algo realmente complexo de analisar, e é muito difícil nessa graphic você não se sensibilizar pelo Dahmer, porque você não tem contato com os crimes que ele cometeu, com as atrocidades que ele fez, as vítimas. Você só vê essa perspectiva dele de adolescente, né, dessa vivência que ele teve na escola. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não desenvolver uma empatia que transforme a narrativa dele numa espécie de anti-herói, ou romantizar essa trajetória dele, né, porque não é o caso. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar travado, embasbacado por uma arte incrível. Vai uma nota 6 de 10. Eu particularmente achei que a arte serve bastante à narrativa, porque ela tem um traço bem de quadrinhos underground americanos, que dá um tom meio bizarro para essa narrativa que já é bizarra. Então eu fiquei um pouquinho desconfortável, assim. Eu acho que traz uma esquisitice muito interessante, que não chega a me paralisar, né? Eu mais passava rápido pelas artes do que parava e me atentava a elas. Então vai um 6, mas
momentos que realmente me paralisaram foram momentos em que, por exemplo, o Durf, personagem, mostrava desenhos que ele fazia do Dahmer. E é muito legal porque são desenhos que ele realmente tinha guardado. O autor tinha guardado esses desenhos que ele fez na adolescência. E aí ele mostra, né? E você consegue ter contato com essas artes, né? Que são documentos também da história. Vale ressaltar também a edição da Dark Side, que é maravilhosa, né? Que essa editora, ela realmente trabalha a edição do livro como um suporte para a obra, né? Ela pensa muito nisso. Então é uma edição realmente muito bonita, tem muitos extras, cenas deletadas, tem comentários dos quadrinhos, tem um trecho da revista original de 24 páginas, né? Da história que o Durf publicou antes. Então vale super a pena, é uma edição incrível. Seguindo pro risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para terminar essa narrativa, vai uma nota 7 de 10. É uma graphic novel um pouquinho longa, mas ela te leva bem, assim, tem uma narrativa bem fluida, bem legal. Mas é uma HQ que ela também te instiga bastante a ir atrás dos documentários a respeito, de todo o material a respeito do caso do Dahmer, das coisas que aconteceram. Então, gera um pouco de interesse ainda por esse universo que pode te prender por um tempo. Então, uma nota 7 de 10. Próximo risco, o risco de fandom, risco de criarem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 7 de 10. Porque eu não achei muita coisa a respeito como fanarts, fanfics, mas existe uma adaptação bem legal feita para o cinema, foi feita em 2017, dessa graphic novel, uma adaptação legal, um filme legal também de assistir, bem com carinha de filme cult, high school, e aí é bem interessante. Eu lembro que eu achei meio estranho quando eu vi o trailer, porque eu vi que o Ross Lynch que fazia o Jeff Dahmer, né? O Ross Lynch, ele é o ator que faz o Harvey na minissérie da Netflix da Sabrina. E aí eu achei meio esquisito eles chamarem um galã teen pra fazer esse personagem, né? Mas ele manda muito bem, ele traz realmente essa aura do personagem como ele é na graphic, como ele era na vida real, uma coisa mais esquisita, mais estranha. E eu acho isso muito bom, né? Porque eu fiquei meio preocupado de tornarem o personagem meio que galante, que não ia fazer muito sentido. E aí eu achei que eles mandaram super bem. É importante refletir sobre isso porque isso está acontecendo bastante agora, né? Em muitos seriados, filmes com personagens que são serial killers, assassinos, violentos, tá rolando um movimento estranho das pessoas admirarem esses personagens, torcerem por eles, até crusharem. E um exemplo que aconteceu foi uma série da Netflix com o Ted Bundy, que é um serial killer terrível também da vida real, que muitas pessoas começaram a falar sobre como ele é atraente, etc. E isso é muito problemático, porque um comportamento característico de serial killers é que eles são extremamente atraentes e carismáticos. Mas a gente tem que tomar cuidado para justamente esse comportamento deles, essa máscara, ela não causar tanto fascínio na gente, essa violência. A gente tem que realmente reconhecer essa violência e querer distância dela, e não se fascinar por ela. Além disso, uma coisa que me chamou a atenção no filme também foi a aparição do pai. O pai do Jeff Dahmer, ele aparece bastante no filme e ele age bem como uma figura presente, uma figura que percebe alguns comportamentos no filho e parece que tenta ajudar. O que contrasta bastante com a figura que nem aparece na graphic novel. Então eu achei meio curioso isso assim também. Partindo agora para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada nessa HQ te esmagar profundamente, vai um 10 de 10. Essa HQ é uma HQ muito triste, muito melancólica. Acompanhar a adolescência desse personagem é realmente difícil, perceber como que as coisas vão chegando, acontecendo, o despertar da sexualidade dele, todas essas coisas que meio que foram formando quem ele se tornou, vai dando aquela esmagada na gente. Eu reforço, porém, que é importante a gente ter um distanciamento para olhar para tudo isso, porque a gente não pode perder de vista o ser completamente perverso que o Dahmer se tornou após matar a sua primeira vítima, né? Quando ele abraçou essa insanidade e esses desejos perversos dele. Penúltimo risco é o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, e vai uma nota 8 de 10.
É uma HQ com uma narrativa muito envolvente, então você vai meio que ligando os pontos, fazendo as conexões, isso vai dando aquelas explodidinhas na cabeça, até que você chega no terrível desfecho. Eu confesso que você vai lendo, você vai meio que torcendo pra, sei lá, a realidade mudar, ou pelo menos nessa ficção que é a graphic novel, as coisas serem diferentes, e realmente alguém ajudar o Dahmer, ele procurar ajuda de alguma forma e não consumar o seu primeiro assassinato, porque não aparecem, né, tipo, os assassinatos não aparecem, mas você vê meio que eles se encaminhando pra realmente começar a consumar os desejos perversos dele. Então dá aquelas explodidas e aquela vontade de que as coisas sejam diferentes. Vamos ao último risco, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ para todo mundo ler. Vai uma nota 7 de 10. Essa HQ ela não é uma HQ para todo mundo. Ela é realmente muito pesada, muito densa, ela é aterrorizante, trata temas extremamente pesados. Então ela tem uma narrativa super fluida, ela te conduz bem, só que são temas muito complexos. Ela pega muito na sutileza dos olhares, dos diálogos, então ela é algo difícil, né, de digerir. Então não é algo que eu recomendaria para todo mundo ler, mas se você tem interesse por essa temática, por esse estilo, sim, vale a pena. Recomendo a leitura. E não se esqueçam que no dia 24 de maio vai acontecer na Fábrica de Cultura do Capão Redondo a primeiríssima Perifacon, evento organizado por amantes da cultura geek da periferia que querem levar todas as maravilhas de uma grande Comic Con para a periferia. Eles estão precisando de ajuda financeira agora para realmente viabilizar o projeto 100%. Então quem puder doar qualquer quantia eles estão aceitando. Lembrando que tem presenças incríveis confirmadas já. Tem o rapper Rashid, tem o Marcelo Tsaletti, que é um grandíssimo autor de quadrinhos premiado. Acabou de ganhar o prêmio Jabuti pelo Angola Djanga, que já vai ter vídeo aqui sobre, que é uma super graphic novel incrível. Ele vai estar lá, vão ter muitas mesas de conversa, oficinas, e lembrando que vai ser tudo gratuito. A entrada no evento, as oficinas, as mesas de conversa, tudo de graça. Então, quem puder dar qualquer ajuda, nem que seja uma ajuda simbólica do que seria a entrada pro evento, já vai fazer total diferença para eles. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o nosso trabalho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.